Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda, foi um príncipe indiano que viveu aproximadamente entre os séculos 6 e 5 antes da Era Comum, na região onde hoje se encontram o Nepal e o norte da Índia. Ele é a figura central do budismo e é venerado como fundador dessa tradição espiritual. Siddhartha nasceu na cidade de Lumbini, em uma família nobre do clã dos Shakyas. Seu pai, o rei Suddhodana, buscou proteger Siddhartha das dificuldades da vida, confinando-o em um palácio onde ele vivia cercado de luxo e prazeres. No entanto, aos 29 anos, Siddhartha teve contato com as chamadas quatro visões, durante passeios fora do palácio: um idoso, um doente, um cadáver e um asceta. Essas experiências despertaram nele a consciência da impermanência da vida e do sofrimento universal. Determinado a encontrar uma solução para o sofrimento, Siddhartha abandonou sua vida confortável e sua família, iniciando uma jornada como asceta errante. Ele experimentou práticas severas de austeridade, incluindo jejuns extremos, mas percebeu que essas práticas não conduziam à iluminação. Ele então abandonou a austeridade e adotou o caminho do meio, uma abordagem equilibrada entre o luxo e a mortificação. Aos 35 anos, após meditar sob a árvore Bodhi na cidade de Bodh Gaya, Siddhartha atingiu a iluminação. Ele compreendeu as quatro nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, princípios fundamentais que explicam a natureza do sofrimento e o caminho para superá-lo. A partir de então, passou a ser chamado de Buda, que significa o iluminado. Buda dedicou o restante de sua vida a ensinar essas verdades e fundar uma comunidade de monges e leigos. Ele morreu aos 80 anos em Kushinagar, deixando um legado que se expandiu por diversas culturas e influenciou milhões de pessoas ao longo dos séculos. O budismo é dividido em três grandes tradições ou veículos, cada uma com características distintas em termos de doutrina, práticas e visão do caminho espiritual. Aqui estão as principais diferenças entre o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. Theravada, caminho dos anciãos. Origem é considerado a forma mais antiga de budismo e prevalece no Sudeste Asiático, Tailândia, Mianmar, Laos, Camboja e Sri Lanka. Doutrina enfatiza os ensinamentos originais do Buda, registrados no cânone Pali. Dá destaque às quatro nobres verdades e ao nobre caminho óctuplo. Objetivo espiritual: atingir o estado de Arhat, iluminação individual, libertando-se do ciclo de renascimento, samsara. Prática: ênfase na meditação vipassana, insight e no estudo das escrituras. Visão do Buda: Buda é considerado um ser humano extraordinário que alcançou a iluminação. Não há uma forte ênfase na adoração de bodhisattvas ou seres divinos. Mahan de veículo. Origem: volveu-se por volta do século I na Índia e se expandiu para o leste asiático, China, Japão, Coreia, Vietnã. Doutrina: introduz a ideia de que todos os seres podem alcançar a iluminação. Destaca a compaixão, karuna, e o conceito de bodhisattva, alguém que renuncia à iluminação completa para ajudar outros seres. Objetivo espiritual: tornar-se um bodhisattva e, eventualmente, um Buda para ajudar na libertação universal. Prática: envolve meditação, rituais devocionais e o uso de sutras Mahayana, como o Sutra do Lótus e o Sutra do Coração. Visão do Buda: o Buda é visto como uma manifestação transcendental, com vários Budas e Bodhisattvas sendo venerados como guias espirituais. Vajrayana, veículo diamante. Origem: evoluiu a partir do Mahayana na Índia por volta do século VII e é praticado principalmente no Tibete, Butão, Mongólia e regiões do Himalaia. Doutrina: combina elementos do Mahayana com práticas tântricas como mantras, visualizações e rituais simbólicos. Acredita-se que essas práticas aceleram o processo de iluminação. Objetivo espiritual: alcançar a iluminação em uma única vida por meio de métodos esotéricos e diretos. Prática: uso de mandalas, mantras, iniciações, empowerments e meditação avançada. A relação com o guru ou mestre espiritual, lama, é central. Visão do Buda: além dos aspectos transcendentes do Buda, enfatiza o potencial inerente de cada ser humano de manifestar a natureza de Buda. Essas tradições compartilham a base comum dos ensinamentos do Buda, mas suas abordagens e ênfases refletem as necessidades culturais e espirituais das regiões onde se desenvolveram. O budismo se espalhou a partir da Índia por meio de um processo gradual e multifacetado que envolveu missionários, comerciantes, governantes e adaptações culturais. Essa expansão ocorreu em diferentes períodos históricos
e resultou em diversas escolas e práticas em várias partes da Ásia e, eventualmente, no mundo inteiro. Primeira expansão: sul da Ásia e Sudeste Asiático. Após a morte do Buda, seus ensinamentos foram preservados por meio de concílios budistas. Durante o reinado do imperador Ashoka, século 3 antes da Era Comum, o budismo recebeu forte apoio estatal. Ashoka enviou missionários para várias regiões, incluindo Sri Lanka, onde o budismo Theravada se tornou a tradição predominante. De lá, ele se espalhou para o Sudeste Asiático, Tailândia, Mianmar, Camboja e Laos, através de comerciantes e monges. Segunda expansão: Ásia Central e Leste Asiático. A Rota da Seda desempenhou um papel crucial na propagação do budismo para a Ásia Central e a China, a partir do século I da Era Comum. Comerciantes e monges viajavam por essas rotas, levando textos e arte budista. Na China, o budismo se adaptou às tradições locais, como o confucionismo e o taoísmo, dando origem a escolas como Chan, Zen no Japão, e Terra Pura. Terceira expansão: Tibete e Himalaia. O budismo chegou ao Tibete por volta do século VII, durante o reinado do rei Songtsen Gampo, que incentivou a tradução de textos budistas do sânscrito para o tibetano. Desenvolveu-se a tradição Vajrayana, que combina elementos do budismo Mahayana com práticas tântricas indianas e crenças locais. Quarta expansão: Sudeste Asiático. O budismo Mahayana e Vajrayana também chegaram a regiões do Sudeste Asiático, como o Vietnã e a Indonésia, onde coexistiram com religiões locais, incluindo o hinduísmo. No entanto, a partir do século XIII, o Theravada se consolidou como a tradição predominante no Sudeste Asiático continental. Expansão para o Ocidente. No século XIX, o interesse pelo budismo cresceu no Ocidente, devido a traduções de textos e estudos acadêmicos. No século XX, a imigração de comunidades asiáticas e o surgimento de movimentos como o Zen e o Mindfulness popularizaram ainda mais o budismo na Europa, nas Américas e em outras partes do mundo. Figuras como o Dalai Lama e Mestre Zen desempenharam um papel importante na disseminação do budismo moderno. Hoje, o budismo é uma religião global com diversas formas, unida pela busca da iluminação e pelo alívio do sofrimento humano. A chegada do budismo ao Japão, por volta do século VI, trouxe uma profunda transformação cultural, religiosa e política. A interação com o shintoísmo, a religião nativa japonesa baseada na veneração de kami, espíritos ou deidades, gerou um longo processo de adaptação e sincretismo que moldou a identidade espiritual do país. Chegada e difusão do budismo. O budismo foi introduzido no Japão através da Coreia, quando o rei de Baekje enviou imagens de Buda e textos sagrados como presentes ao imperador japonês em meados do século VI. No início, enfrentou resistência de alguns clãs que defendiam o shintoísmo tradicional, mas foi promovido pela aristocracia, especialmente pelo príncipe Shotoku, que governou como regente e adotou o budismo como uma ferramenta para fortalecer o Estado e centralizar o poder. O budismo foi associado à civilização avançada da China e da Coreia, sendo visto como uma fonte de conhecimento cultural, artístico e político. Impacto cultural e religioso. O budismo introduziu ao Japão novas ideias filosóficas, práticas religiosas e expressões artísticas. A construção de templos como o Horyuji, um dos mais antigos do Japão, marcou o início da arquitetura budista no país. Além disso, conceitos como a transitoriedade da vida, impermanência, enriqueceram a literatura e as artes japonesas. A interação com o shintoísmo deu origem a um sincretismo conhecido como Shinbutsu Shugo, a fusão do shintoísmo e do budismo. Muitos kami shintoístas foram reinterpretados como manifestações locais de Budas ou Bodhisattvas, e templos shintoístas e budistas frequentemente coexistiam no mesmo local. Impacto político. O budismo também se tornou um instrumento político. Governantes usavam o budismo como uma ideologia que promovia a harmonia e a ordem social, alinhando-o com as necessidades do Estado. Por exemplo, o templo Todaiji, em Nara, foi construído no século VIII como símbolo da unificação do Japão sob o budismo. Separação e reconexão. Durante o período Meiji, final do século XIX, o governo buscou restaurar o shintoísmo como religião estatal e promover sua separação do budismo, que foi visto como uma influência estrangeira. Esse movimento, chamado de Shinbutsu Bunri,
resultou na destruição de muitos templos budistas e na perseguição de monges. Apesar disso, o sincretismo permanece evidente em muitos aspectos da cultura japonesa contemporânea. As pessoas frequentemente praticam rituais shintoístas para ocasiões como nascimentos e casamentos, e recorrem ao budismo em funerais e questões relacionadas à vida após a morte. Hoje, o declínio do budismo na Índia, sua terra de origem, foi um processo gradual e complexo, influenciado por uma combinação de fatores internos e externos que ocorreram ao longo de vários séculos. Aqui estão as principais razões para essa queda. Integração ao hinduísmo. Muitos conceitos e práticas budistas, como karma, renascimento e meditação, foram absorvidos e reinterpretados pelo hinduísmo. Isso diluiu a identidade separada do budismo, especialmente porque os hindus passaram a considerar o Buda como uma das encarnações, avatars Vishnu. Com isso, o budismo deixou de ser visto como uma alternativa distinta e passou a ser assimilado cultural e religiosamente. Os dois. Declínio do apoio real e social. O budismo floresceu sob o patrocínio de governantes como o imperador Ashoka e reis de dinastias posteriores, mas perdeu esse apoio após o século VII. Governos subsequentes, especialmente das dinastias hindus, priorizaram o hinduísmo como religião oficial ou dominante. A falta de recursos e patronagem para os mosteiros budistas levou ao abandono de muitos centros monásticos. 3. Concorrência com outras tradições. O renascimento do hinduísmo, liderado por filósofos como Adi Shankaracharya, século VIII, trouxe uma vigorosa reafirmação das tradições védicas. Isso reduziu a popularidade do budismo, que passou a ser criticado como uma visão heterodoxa. O jainismo também competiu com o budismo por seguidores, oferecendo uma alternativa baseada em austeridade e não violência. 4. Invasões e destruição de centros budistas. A partir do século XII, invasões muçulmanas no norte da Índia causaram a destruição de importantes mosteiros budistas, como Nalanda, Vikramashila e Odantapuri, que eram centros de aprendizado e prática. A perseguição por parte de alguns governantes muçulmanos também contribuiu para a diminuição do budismo, que já estava enfraquecido. Falta de conexão com o povo comum. Embora o budismo tenha se originado como uma religião para todos, ao longo do tempo tornou-se mais associado à elite monástica. Muitos dos ensinamentos budistas eram preservados em línguas clássicas, como o sânscrito, o que dificultava o acesso ao povo comum. Em contraste, o hinduísmo permaneceu profundamente enraizado nas práticas populares, com festivais, rituais e devoção às deidades locais. Expansão do budismo para fora da Índia. Enquanto declinava na Índia, o budismo se expandiu com sucesso para outras regiões da Ásia, como Sri Lanka, China, Sudeste Asiático e Tibete. Essa expansão pode ter contribuído para que ele se tornasse menos central na Índia, legado atual. Embora o budismo tenha praticamente desaparecido na Índia medieval, ele nunca foi completamente extinto. No século XX, o movimento liderado por Bear Ambedkar, que converteu milhões de Dalits, antiga casta intocável, ao budismo, revitalizou a presença budista na Índia moderna. Hoje, a Índia é novamente um importante centro de estudo e prática budista, especialmente devido à peregrinação aos locais históricos relacionados ao Buda. As quatro nobres verdades são o alicerce da doutrina budista e representam a essência dos ensinamentos do Buda sobre a natureza do sofrimento e o caminho para a sua superação. Elas foram apresentadas por Siddhartha Gautama em seu primeiro discurso após alcançar a iluminação, conhecido como o Discurso de Benares, Dhammacakkappavattana Sutta. Essas verdades são fundamentais para compreender a visão budista da existência e guiam os praticantes no caminho da libertação. As quatro nobres verdades. 1. A verdade do sofrimento, dukkha. A vida, em sua essência, é marcada pelo sofrimento, que pode ser físico, emocional ou existencial. O sofrimento inclui experiências óbvias como dor, doença, envelhecimento e morte, mas também a insatisfação e impermanência das experiências agradáveis. Até mesmo o apego a coisas positivas é uma fonte de sofrimento, pois tudo está sujeito a mudanças. 2. A verdade da origem do sofrimento. O sofrimento tem uma causa, o desejo ou apego. Esse desejo inclui não apenas anseios por prazeres sensoriais, mas também o apego à existência, o desejo de viver eternamente e o desejo de não existência, a aversão à vida ou realidade.
A ignorância sobre a verdadeira natureza da existência perpetua o ciclo de sofrimento. A verdade da cessação do sofrimento. É possível superar o sofrimento ao extinguir o desejo e o apego. Esse estado de libertação é conhecido como nirvana, onde não há mais desejos ou renascimentos. O nirvana é a paz última, livre de sofrimento e das ilusões da existência. 4. A verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. O caminho para superar o sofrimento é o nobre caminho óctuplo, que oferece uma vida equilibrada e ética. Esse caminho inclui práticas de sabedoria, visão correta, intenção correta, conduta ética, fala correta, ação correta, modo de vida correto e disciplina mental, esforço correto, atenção plena, concentração. Importância das quatro nobres verdades na doutrina budista. 1. Base filosófica. As quatro nobres verdades formam o núcleo da filosofia budista e oferecem uma visão prática e realista da vida. Elas ajudam os praticantes a compreender a natureza do sofrimento e a buscar soluções concretas. 2. Universalidade. Essas verdades transcendem barreiras culturais e religiosas, tratando de questões fundamentais da existência humana, como sofrimento, desejo e impermanência. 3. Orientação prática. Elas não são apenas explicações filosóficas, mas também um guia prático para a libertação. O nobre caminho óctuplo, associado à quarta verdade, oferece uma rota clara para alcançar o nirvana. 4. Transformação pessoal. A aceitação das quatro nobres verdades leva à transformação pessoal, promovendo o desapego, a compaixão e a sabedoria. As quatro nobres verdades, portanto, não são apenas um diagnóstico do sofrimento humano, mas também uma prescrição para a libertação. Elas continuam a ser a base para todos os sistemas budistas e uma inspiração para milhões de praticantes no mundo. No budismo, o conceito de karma, ou kamali, ou karma em sânscrito, refere-se às ações intencionais de uma pessoa e às suas consequências. Diferentemente de interpretações populares que veem o karma como recompensa ou punição divina, no budismo ele é entendido como uma lei natural de causa e efeito que rege a experiência humana e o ciclo de renascimento, samsara. Principais aspectos do karma no budismo. Ação intencional. O karma é definido pelas intenções, cetana, por trás de uma ação. Apenas ações intencionais geram karma. Por exemplo, ações feitas sem intenção consciente ou por acidente não produzem efeitos kármicos significativos. Essas ações incluem pensamentos, palavras e comportamentos. Cause e efeito. Cada ação intencional produz consequências, que podem ser imediatas ou manifestar-se em vidas futuras. Ações motivadas por qualidades negativas, como ganância, ódio, dosa e ignorância, geram resultados desagradáveis. Ações baseadas em generosidade, bondade e sabedoria produzem consequências benéficas. Renascimento e samsara. O karma desempenha um papel central no ciclo de renascimentos. As ações de uma pessoa acumulam tendências kármicas, que influenciam o tipo de renascimento humano, animal, celestial, etc. O objetivo final no budismo é libertar-se desse ciclo de causa e efeito, alcançando o nirvana. 4. Não determinismo. Embora o karma influencie as experiências de uma pessoa, ele não é determinista. O budismo ensina que as pessoas podem mudar seu curso por meio de ações conscientes e transformadoras no presente. Essa flexibilidade dá ao karma um caráter dinâmico e incentiva a responsabilidade pessoal. Diferenças em relação a outras tradições. No hinduísmo, o karma é muitas vezes associado a obrigações de casta ou a conceitos de destino mais fixos. No budismo, o karma não é administrado por deidades ou forças externas, ele é uma lei impessoal da natureza. O budismo enfatiza a superação do karma por meio da prática ética, meditação e sabedoria, enquanto no hinduísmo há maior foco nos rituais como forma de identificar os efeitos. O karma no contexto cotidiano. O conceito de karma no budismo tem implicações práticas. Incentiva uma conduta ética, pois cada ação molda o caráter e influencia o futuro. Promove a responsabilidade pessoal, já que o sofrimento e a felicidade dependem das ações individuais e não de fatores externos. Sustenta a ideia de que a transformação espiritual é possível para todos, independentemente das circunstâncias passadas. Reflexão contemporânea. O karma é frequentemente usado como uma metáfora para entender como ações e escolhas moldam a vida.
No budismo, ele é essencial para compreender a ligação entre nossas intenções e os resultados, enfatizando o papel ativo do indivíduo na busca pela liberdade do sofrimento. O nobre caminho óctuplo é um conjunto de práticas e diretrizes que formam o coração da doutrina budista. Ele foi apresentado por Siddhartha Gautama como o caminho para superar o sofrimento, dukkha, e alcançar o estado de libertação, conhecido como nirvana. O nobre caminho óctuplo corresponde à quarta das quatro nobres verdades, sendo um guia prático que abrange todos os aspectos da vida: sabedoria, ética e disciplina mental. Shashno, os oito elementos do caminho. O nobre caminho óctuplo é composto de oito elementos, que são geralmente agrupados em três categorias principais: sabedoria, conduta ética e disciplina mental. 1. Sabedoria, prajna, visão correta. Compreender as quatro nobres verdades e reconhecer a natureza impermanente, insatisfatória e insubstancial da existência. É o primeiro passo para desenvolver sabedoria e abandonar a ignorância. Cultivar intenções baseadas na renúncia, boa vontade e não violência. Envolve abandonar pensamentos motivados por desejos egoístas, ódio ou crueldade. 2. Fala rética. Evitar mentiras, calúnias, linguagem rude ou discurso fútil. Promove a comunicação sincera, harmoniosa e compassiva. Ação correta: adotar comportamentos que não causem dano aos outros, incluindo abster-se de matar, roubar e conduta sexual imprópria. Meio de vida correto: buscar um sustento que seja ético e não prejudique outros seres vivos. Exclui ocupações que envolvam violência, exploração ou engano. 3. Esforço correto: esforçar-se para abandonar estados mentais prejudiciais e cultivar qualidades virtuosas, como compaixão e concentração. Inclui prevenir e superar pensamentos negativos enquanto promove pensamentos benéficos. Desenvolver uma consciência plena e vigilante do corpo, das sensações, da mente e dos fenômenos. É a prática de estar presente no momento, sem julgamento ou distração. Concentração correta: cultivar estados profundos de meditação, né? Levando à clareza, tranquilidade e percepção direta da realidade. Como o nobre caminho óctuplo orienta a prática budista? 1. Guia para a vida completa. O nobre caminho óctuplo abrange todas as dimensões da vida, oferecendo um modelo integrado que combina ética, sabedoria e prática meditativa. 2. Foco na transformação interior. Ao praticar cada elemento do caminho, o budista trabalha para purificar a mente, abandonar o sofrimento e alcançar a libertação espiritual. 3. Equilíbrio e moderação. O caminho é frequentemente descrito como um caminho do meio, evitando os extremos da autoindulgência e da mortificação. 4. Relevância universal. Ele não é dogmático, mas prático, aplicável a qualquer pessoa, independentemente de crenças ou tradições, pois trata de questões humanas universais como sofrimento, desejo e paz interior. O nobre caminho óctuplo não é um caminho linear, mas uma abordagem holística, em que os oito elementos se reforçam mutuamente e podem ser praticados simultaneamente. Ele representa a essência do caminho budista para a iluminação e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo em sua busca por uma vida mais plena e consciente. No budismo, a meditação desempenha um papel central na superação do sofrimento, dukkha, e na busca pela libertação. Ela é vista como uma prática essencial para transformar a mente, desenvolver sabedoria e alcançar a paz interior. Então, não é apenas um exercício de relaxamento, mas uma ferramenta poderosa para compreender a natureza da realidade, cultivar virtudes e quebrar os ciclos de desejo e ignorância que perpetuam o sofrimento. Objetivos da meditação no budismo: 1. Compreensão da realidade. A meditação ajuda a perceber as três marcas da existência: a impermanência, anicca, ou a natureza transitória de todas as coisas; o sofrimento, dukkha, que surge do apego; a ausência de um eu permanente, anatta. Essa compreensão reduz o apego e a aversão, que são as causas do sofrimento. 2. Domínio da mente. A meditação treina a mente para estar focada, estável e clara. Uma mente indisciplinada é facilmente dominada por emoções e desejos. A prática meditativa promove equilíbrio emocional, reduzindo a ansiedade e o sofrimento mental.
3. Desenvolvimento da sabedoria. A meditação não é apenas introspectiva, mas também um meio de insight. Por meio dela, os praticantes desenvolvem a sabedoria que revela a verdadeira natureza da realidade. Essa sabedoria é o antídoto para a ignorância, a via, que perpetua o ciclo de renascimentos, samsara. Tipos principais de meditação no budismo. 1. Meditação de concentração. Objetivo: acalmar a mente e desenvolver foco profundo. Prática: envolve a concentração em um objeto, como a respiração, uma chama ou um mantra. Benefícios: promove serenidade e prepara a mente para o insight. 2. Meditação de insight. Objetivo: desenvolver uma compreensão direta da realidade. Prática: observação plena de fenômenos físicos e mentais, reconhecendo sua impermanência, sofrimento e ausência de substância. Benefícios: ajuda a superar o apego e alcançar a libertação. 3. Meditação de amor-bondade. Objetivo: cultivar compaixão, bondade e ausência de hostilidade. Prática: envolve gerar sentimentos de boa vontade para consigo mesmo, outras pessoas e todos os seres. Benefícios: reduz emoções negativas, como raiva e ressentimento. 4. Meditação no caminho óctuplo. Está diretamente conectada aos elementos do nobre caminho óctuplo, especialmente a atenção plena e a concentração correta. Papel na superação do sofrimento. 1. Romper o ciclo de desejo e ignorância. A meditação ajuda a perceber como o desejo, tanha, e a ignorância, avidya, levam ao sofrimento. Ao desenvolver atenção plena e insight, o praticante aprende a não se apegar aos desejos e emoções transitórios. 2. Desenvolver equanimidade. A prática meditativa promove uma atitude equilibrada diante de experiências prazerosas e dolorosas, reduzindo a reatividade emocional. 3. Conexão com o Nirvana. A meditação é o principal meio pelo qual se atinge o Nirvana. Ao purificar a mente e desenvolver sabedoria, o praticante abandona os ciclos de renascimento e sofrimento. Relevância no budismo contemporâneo. Mesmo fora de contextos religiosos, práticas meditativas baseadas no budismo, como mindfulness, têm sido amplamente adotadas em terapias e na vida cotidiana, demonstrando sua eficácia na redução de sofrimento mental, como ansiedade e depressão. Em resumo, a meditação, no budismo, é mais do que uma prática espiritual. Ela é um método transformador que leva o praticante a transcender os condicionamentos que causam sofrimento, promovendo clareza, compaixão e liberdade interior. A impermanência, anicca em Pali, ant em sânscrito, é um conceito fundamental no budismo, que ensina que tudo o que existe é transitório e está em constante mudança. Essa ideia não é apenas uma observação sobre a natureza da realidade, mas também uma chave para compreender o sofrimento, dukkha, e alcançar a libertação. A aceitação e a compreensão da impermanência são essenciais para superar o apego e a ignorância, que são as causas do sofrimento segundo o budismo. O significado da impermanência. A impermanência refere-se à natureza transitória de todos os fenômenos. Todas as coisas condicionadas, formadas por causas e condições, surgem, existem por um período e inevitavelmente cessam. Isso se aplica a objetos físicos, experiências emocionais, pensamentos, relações e até mesmo à própria vida. A impermanência está intimamente conectada às outras duas marcas da existência, o sofrimento e a ausência de um eu permanente. Juntas, essas marcas explicam a verdadeira natureza da realidade. Exemplos de impermanência no budismo. Mudança no corpo e na mente. O corpo humano está sujeito ao envelhecimento, doenças e morte. Da mesma forma, pensamentos, emoções e desejos surgem e desaparecem constantemente. 2. Mudança nos fenômenos externos. Objetos materiais e situações também são impermanentes. Até mesmo montanhas e oceanos, que parecem imutáveis, eventualmente se transformam ao longo do tempo. 3. Ciclo de renascimento. A impermanência se manifesta no ciclo de samsara, onde os seres renascem continuamente em formas diferentes, sem uma identidade fixa. Como a impermanência contribui para o sofrimento. O apego surge da tentativa de manter coisas que são impermanentes, como relacionamentos, bens materiais ou experiências prazerosas. Quando essas coisas inevitavelmente mudam ou cessam, o sofrimento ocorre. Exemplo, apegar-se à juventude resulta em sofrimento quando o envelhecimento se torna evidente. A ignorância impede que as pessoas vejam a realidade da impermanência e perpetua o ciclo de desejo e insatisfação.
A impermanência como caminho para a libertação. Embora inicialmente a impermanência possa parecer uma fonte de sofrimento, no budismo ela também é vista como uma oportunidade para a libertação. 1. Aceitação e desapego. Compreender que tudo é impermanente ajuda a reduzir o apego às coisas transitórias, promovendo uma atitude mais equilibrada diante da vida. 2. Desenvolvimento da sabedoria. Prajna. Reconhecer a impermanência leva ao insight sobre a verdadeira natureza da realidade, o que é essencial para alcançar o nirvana. 3. Mudança como possibilidade de transformação. A impermanência também significa que nada é fixo, incluindo nossos sofrimentos e limitações. Assim, é possível transformar a mente e o coração por meio da prática espiritual. Práticas budistas relacionadas à impermanência. Meditação de insight. Observa-se a impermanência nos pensamentos, sensações e emoções, desenvolvendo uma compreensão direta dessa verdade. 2. Reflexão contemplativa. Os praticantes contemplam deliberadamente a transitoriedade da vida, como a natureza passageira da saúde, juventude e existência. 3. Rituais e ensinamentos. Cerimônias, como a criação e destruição de mandalas de areia no budismo tibetano, simbolizam a impermanência e o desapego. Relevância no mundo contemporâneo. A consciência da impermanência, mesmo fora do contexto religioso, pode ajudar a lidar com mudanças inevitáveis na vida. Ela incentiva uma atitude de aceitação e resiliência, aliviando o sofrimento causado pelo apego e pela aversão à mudança. Assim, a impermanência no budismo é mais do que um conceito filosófico. É uma ferramenta prática para entender a vida, superar o sofrimento e alcançar uma paz duradoura. A doutrina da vacuidade, Shunyata, em sânscrito, é um dos conceitos centrais do budismo Mahayana e representa uma das ideias mais profundas e transformadoras dessa tradição. Ela ensina que todos os fenômenos são vazios de uma existência intrínseca ou de um eu independente. Essa visão é essencial para compreender a realidade, transcender o apego e alcançar a libertação. O significado de vacuidade. 1. Ausência de essência intrínseca. Segundo a doutrina da vacuidade, nada possui uma existência independente ou permanente. Todos os fenômenos surgem em dependência de causas e condições, pratisamutpada, ou originação dependente. Essa interdependência significa que as coisas não têm uma identidade fixa ou inerente. 2. Nem nihilismo, nem essencialismo. A vacuidade não implica que as coisas não existem, nihilismo, mas que elas não existem de forma independente. Os fenômenos têm uma existência convencional, mas não uma realidade última. 3. Aplicação universal. A vacuidade aplica-se a tudo, incluindo objetos, experiências, emoções e até mesmo os ensinamentos budistas, como o próprio conceito de vacuidade. O papel da vacuidade no Mahayana. Fundamento filosófico. A doutrina da vacuidade é desenvolvida de forma mais sistemática pela escola Madhyamaka, fundada por Nagarjuna, século II. Nagarjuna argumentou que a vacuidade é o caminho do meio entre o nihilismo e o essencialismo. 2. Caminho para a iluminação. Compreender a vacuidade é essencial para superar a ignorância, a vidya, que é a raiz do sofrimento. Isso leva ao desapego, à equanimidade e à libertação do ciclo de renascimentos. Samsara. Base da compaixão e sabedoria, a percepção da vacuidade dissolve as barreiras entre o eu e o outro, nutrindo a compaixão universal. Também proporciona a sabedoria necessária para compreender a realidade como ela é. Exemplos e metáforas da vacuidade. Os mestres budistas frequentemente usam metáforas para explicar a vacuidade. O sonho. Assim como os eventos de um sonho parecem reais enquanto sonhamos, mas são insubstanciais ao despertar, os fenômenos do mundo são vazios de essência, mesmo que pareçam reais. A bolha. Uma bolha existe, mas é frágil, transitória e vazia por dentro, simbolizando a natureza dos fenômenos. O espelho. O espelho reflete formas sem se apegar a elas, assim como a mente iluminada percebe os fenômenos sem fixação. Práticas relacionadas à vacuidade. 1. Meditação de insight. Os praticantes investigam a natureza dos fenômenos, observando sua impermanência, interdependência e ausência de substância. 2. Meditações Mahayana. Meditações sobre a compaixão e a vacuidade são combinadas para dissolver o apego ao eu e nutrir uma visão altruísta. 3. Sutras Mahayana.
Textos como o Prajnaparamita Sutra, Sutra da Perfeição da Sabedoria, exploram a vacuidade em profundidade, oferecendo bases filosóficas e práticas. Relevância no Mahayana. A vacuidade é uma base filosófica e prática que diferencia o Mahayana de outras tradições budistas, como o Theravada. Sua importância inclui fundamento da Prajnaparamita, perfeição da sabedoria. A prática de compreender a vacuidade é considerada uma virtude transcendental. Facilitação do ideal do Bodhisattva. A compreensão da vacuidade ajuda o Bodhisattva a agir sem apego, dedicando-se ao bem-estar de todos os seres. Unidade com outras doutrinas. A vacuidade está conectada a outros conceitos Mahayana, como a natureza búdica, Tettava, e a interdependência. Conexões contemporâneas. A vacuidade também tem influenciado tradições filosóficas e práticas modernas, como o budismo Zen e o tibetano, além de dialogar com conceitos científicos e psicológicos, como a interconexão e a transitoriedade. Em resumo, a doutrina da vacuidade é tanto uma visão filosófica quanto um caminho prático para transcender as ilusões do eu e da existência intrínseca. No Mahayana, ela é uma base essencial para a sabedoria, compaixão e a realização espiritual. No budismo, o conceito de eu e identidade pessoal é profundamente desafiado e reinterpretado. A doutrina central que aborda esse tema é a da não eu, na Anatman em sânscrito, que afirma que não existe um eu permanente, independente ou substancial. Essa visão contrasta com muitas tradições filosóficas e religiosas que postulam uma alma ou essência imutável. A doutrina do não eu, anatta. A ausência de um eu permanente. O budismo ensina que aquilo que chamamos de eu é uma construção mental, formada por fatores condicionados e em constante mudança. Não existe uma essência imutável ou central que possa ser identificada como eu. 2. Composição do indivíduo. O que percebemos como eu é, na verdade, um agregado de 5 fatores. Forma física, o corpo físico e os sentidos. Sensação, as experiências de prazer, dor ou neutralidade. Percepção, a capacidade de reconhecer e identificar objetos e conceitos. Formações mentais, pensamentos, emoções, intenções e hábitos mentais. Consciência, a consciência que surge em relação aos sentidos. Esses agregados estão em constante interação e mudança, sem um núcleo fixo que possa ser chamado de eu. 3. Interdependência e impermanência. O eu é apenas uma convenção dependente de causas e condições. Assim como todos os fenômenos, ele é impermanente, e o apego à ideia de um eu permanente é fonte de sofrimento. Implicações filosóficas e práticas. 1. Rejeição da individualidade fixa. A visão budista desafia a noção de que as pessoas possuem uma identidade fixa e imutável. Isso encoraja uma atitude de abertura à transformação e mudança pessoal. 2. Desapego e libertação. O apego ao eu é considerado uma das principais fontes de desejo, aversão e sofrimento. Reconhecer a ausência de um eu leva ao desapego e à redução do sofrimento, facilitando o caminho para o nirvana. 3. Ética e compaixão. Ao perceber que o eu é uma construção ilusória, também se dissolve a separação entre eu e outro, fortalecendo a compaixão universal e a empatia. Métodos de compreensão 1. Meditação de insight, Passana. Por meio da observação direta dos processos físicos e mentais, os praticantes percebem a impermanência e a ausência de substância nos fenômenos. 2. Análise filosófica. Textos como o Sutra do Coração e os ensinamentos de Nagarjuna exploram a vacuidade e reforçam a ideia de que o eu é vazio de existência intrínseca. Reflexão sobre o não-eu. Contemplações práticas ajudam os praticantes a investigar a ideia de quem sou eu e a desconstruir crenças arraigadas sobre identidade. Desafios e benefícios na compreensão do não-eu. 1. Resistência inicial. A ideia de que não há um eu pode ser desafiadora ou desconfortável, pois contraria a experiência cotidiana de autoconsciência e identidade. 2. Liberdade e alívio. Quando compreendido profundamente, o ensinamento do não-eu proporciona liberdade ao eliminar o peso de proteger ou afirmar uma identidade fixa. 3. Aplicação no mundo contemporâneo. A ideia de que o eu é maleável e condicionado é consistente com descobertas modernas em psicologia e neurociência, sendo também útil em práticas terapêuticas e desenvolvimento pessoal. Diferenças no enfoque entre tradições budistas. 1.
A Theravada enfatiza a análise direta dos agregados e a investigação individual da ausência de um eu. 2. Mahayana desenvolve a ideia do não-eu em conexão com a vacuidade, ampliando o conceito para incluir a interconexão de todos os fenômenos. 3. Vajrayana explora a ideia do eu ilusório por meio de práticas avançadas, como visualizações e meditações sobre a natureza da mente. Em resumo, a abordagem budista ao eu e à identidade pessoal é uma prática transformadora que visa libertar os indivíduos das ilusões que perpetuam o sofrimento. A compreensão do não-eu promove desapego, equanimidade e compaixão, além de abrir caminho para a libertação espiritual. A ética no budismo é uma dimensão central da prática espiritual, fundamentada em princípios de conduta que buscam reduzir o sofrimento e promover o bem-estar de todos os seres. Diferentemente de sistemas éticos baseados em mandamentos divinos ou regras absolutas, a ética budista é profundamente interconectada com sua visão da realidade, incluindo conceitos como a impermanência, a interdependência e a ausência de um eu permanente. Fundamentos da ética budista. 1. Princípios éticos universais. A ética budista baseia-se em preceitos que guiam os praticantes a agir com compaixão, sabedoria e consciência. Não causar mal, evitar causar sofrimento a outros seres, cultivar o bem, realizar ações que promovam o benefício próprio e alheio, purificar a mente, desenvolver qualidades como atenção plena, sabedoria e equanimidade. 2. Base na originação dependente. A ética budista reconhece que todas as ações têm consequências, tanto imediatas quanto futuras, devido à interdependência de todos os fenômenos. 3. Karma e repercussões éticas. O conceito de karma, ação, é fundamental. Ações intencionais, físicas, verbais ou mentais, geram resultados que moldam as experiências futuras. Agir de maneira ética não apenas reduz o sofrimento imediato, mas também cria condições favoráveis para o progresso espiritual. Os 5 preceitos éticos. Os praticantes leigos seguem geralmente 5 preceitos básicos, que são compromissos voluntários e não ordens imperativas. 1. Abster-se de matar, respeitar a vida de todos os seres. 2. Abster-se de roubar, respeitar os bens alheios. 3. Abster-se de conduta sexual inadequada, evitar ações que causem sofrimento relacionado à sexualidade. 4. Abster-se de falar falsamente, cultivar a honestidade e a comunicação harmoniosa. 5. Abster-se de consumir substâncias intoxicantes, manter a clareza mental e evitar comportamentos impulsivos. Ética monástica. Os monges e monjas seguem um conjunto mais rigoroso de regras, Vinaya, que abrangem centenas de preceitos, incluindo aspectos da vida comunitária, do celibato e da simplicidade. Essas regras têm como objetivo criar condições ideais para o cultivo espiritual. Relação entre ética e meditação. A prática ética não é um fim em si mesmo, mas está profundamente conectada à meditação e à sabedoria. Preparação para a meditação. A conduta ética cria uma mente tranquila e livre de remorsos, que é uma base indispensável para a prática meditativa. Desenvolvimento da sabedoria. Agir eticamente permite que o praticante veja mais claramente a interconexão de todos os fenômenos, levando ao entendimento da impermanência, do não-eu e da vacuidade. A ética budista no contexto contemporâneo. Aplicações sociais. Não violência. A abordagem budista à não violência tem inspirado movimentos sociais e figuras como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. Cuidado ambiental. O princípio da interdependência tem ressonância com questões ecológicas, promovendo uma ética de cuidado com o planeta. 2. Prática no dia a dia. A ética budista oferece diretrizes práticas para a vida moderna, incentivando decisões conscientes em áreas como trabalho, consumo e relacionamentos. 3. Flexibilidade e contexto. A ética budista é adaptável às circunstâncias e reconhece que cada ação deve ser avaliada em termos de suas intenções e consequências, evitando julgamentos rígidos. Conexão com os 3 treinamentos. A ética budista faz parte dos 3 treinamentos que formam o caminho para a iluminação. Conduta ética. Base para a prática espiritual. Meditação. Ferramenta para desenvolver concentração e clareza. Sabedoria. Praja. Compreensão da natureza última da realidade. Em suma, a ética no budismo não é apenas um conjunto de regras, mas uma prática viva que transforma o comportamento e a mente.
Ela é um reflexo da interconexão entre ações, intenções e o bem-estar de todos os seres, sendo uma base indispensável para o caminho budista em direção à libertação. As práticas diárias de um monge budista variam de acordo com a tradição, Theravada, Mahayana ou Vajrayana e a localização, mas compartilham um núcleo comum de atividades dedicadas ao cultivo da ética, da meditação e da sabedoria. A vida monástica é estruturada para permitir no desenvolvimento espiritual e no serviço à comunidade. Rotina geral de um monge budista: meditação e cultivo mental, meditação matinal. O dia de um monge geralmente começa cedo, antes do amanhecer, com práticas meditativas que podem incluir a meditação de concentração e a meditação de insight, prática de atenção plena. É, Durante todo o dia, os monges buscam cultivar a atenção plena em suas ações, pensamentos e interações. Recitação e estudos. Recitação de textos sagrados. Inclui a repetição de mantras, sutras ou escrituras específicas, como forma de internalizar os ensinamentos e fortalecer a conexão com o Dharma. Estudo das escrituras. Dedicação ao aprendizado de textos budistas, como os discursos do Buda, tratados filosóficos ou comentários. Refeições e sustento. Recolha de alimentos. Em tradições como a Theravada, monges caminham em silêncio pelas comunidades locais com tigelas de esmolas, recebendo doações de comida. Isso promove a humildade e o vínculo com os leigos. Refeições simples. Os monges comem geralmente 2 vezes ao dia, com a última refeição ocorrendo antes do meio-dia. A alimentação é vista como sustento para o corpo, não como prazer. Trabalho e serviço. Manutenção do mosteiro. Monges frequentemente cuidam das tarefas comunitárias, como limpeza, organização e cuidado com os jardins ou templos. Ensino e orientação. Monges mais experientes oferecem instruções espirituais, palestras e apoio aos praticantes leigos. Sessões vespertinas, meditação e reflexão noturna. Antes de dormir, os monges voltam à prática meditativa e reflexiva, revisitando suas ações do dia e reafirmando votos. Práticas específicas por tradição. Theravada, ênfase na meditação de insight e no estudo das escrituras do Tripitaka. A prática de metta, amor bondoso, é frequentemente incluída nas sessões meditativas. Mahayana, recitações de sutras, como o Sutra do Coração ou o Lotus Sutra. Práticas de visualização e votos do Bodhisattva, voltados para o benefício de todos os seres. Vajrayana, realização de rituais elaborados, como visualizações e entoações de mantras específicos. Uso de instrumentos rituais, como sinos e tambores, e mandalas em práticas meditativas. Atitudes e valores diários. Reflexão sobre a impermanência. Lembrar que a vida é passageira e que o apego causa sofrimento. Compromisso com os preceitos monásticos, como o celibato, a simplicidade material e o não uso de substâncias intoxicantes. Cultivo da compaixão e sabedoria. Todas as práticas diárias são orientadas para esses objetivos. Impacto da vida monástica na comunidade. Exemplo ético. Os monges servem como modelos de conduta moral. Serviço espiritual. Oferecem cerimônias, orientação espiritual e rituais comunitários. Educação. Especialmente em tradições Mahayana e Vajrayana, monges ensinam filosofia, meditação e práticas culturais. A rotina dos monges é desenhada para facilitar o avanço espiritual, mantendo um equilíbrio entre a prática individual e o serviço à comunidade, sempre com foco no caminho para a iluminação. Os praticantes leigos do budismo desempenham um papel fundamental na perpetuação da tradição budista, equilibrando suas vidas comuns com a busca por crescimento espiritual. Diferentemente dos monges, os leigos vivem no mundo secular, mas adotam práticas que refletem os princípios do Dharma, contribuindo tanto para seu próprio progresso espiritual quanto para o bem-estar da comunidade. Práticas cotidianas dos leigos. Observância dos preceitos éticos. Os leigos geralmente seguem os 5 preceitos éticos, que servem como uma base moral para suas ações. 1. Abster-se de matar, respeitando a vida de todos os seres. 2. Abster-se de roubar, respeitando a propriedade alheia. 3. Abster-se de conduta sexual inadequada, promovendo relacionamentos saudáveis e respeitosos. 4. Abster-se de falar falsamente, cultivando a honestidade. 5. Abster-se de consumir substâncias intoxicantes, mantendo a clareza mental.
Alguns praticantes leigos, especialmente em dias especiais de prática, como o Pusata ou dias de retiro, podem observar preceitos adicionais, como abstinência sexual e jejum. Práticas de meditação e contemplação. Meditação de atenção plena. Muitos leigos reservam momentos para praticar atenção plena, seja em silêncio ou durante atividades diárias. Meditação de amor bondoso, enviar pensamentos de compaixão e bondade a si mesmo e aos outros. Reflexão sobre o Dharma, contemplar ensinamentos do Buda, como a impermanência, o sofrimento e o não eu, Atividades devocionais. Visita templos. Frequentar templos budistas para realizar oferendas, ouvir ensinamentos e participar de rituais. Oferendas incluem flores, velas e alimentos como expressão de gratidão ao Buda e apoio à comunidade monástica. Recitação de mantras e sutras. Repetir textos sagrados ou frases curtas que representam o Dharma, promovendo concentração e inspiração espiritual. Serviço à comunidade e generosidade. Dana. Os leigos apoiam monges e instituições budistas com doações materiais e financeiras, contribuindo para a continuidade da tradição. Engajamento social. Participação em projetos sociais como ajuda aos necessitados, ações ambientais e promoção da paz, em alinhamento com os valores budistas. Celebração de datas especiais, dias de observância. Realizar práticas intensivas de meditação e ética, além de participar de rituais no templo. Festivais budistas, comemorações como o Vesak, nascimento, iluminação e morte do Buda, que incluem rituais, oferendas e práticas comunitárias. Aplicação dos ensinamentos na vida cotidiana, atenção plena no dia a dia. Incorporar a atenção plena em atividades rotineiras, como caminhar, comer ou trabalhar. Gestão das emoções, lidar com raiva, apego e outros estados mentais prejudiciais à luz do Dharma. Relacionamentos éticos, agir com compaixão, paciência e generosidade nas interações com os outros. Impacto da prática leiga no mundo contemporâneo. Espiritualidade moderna. Muitos leigos adaptam as práticas budistas para enfrentar desafios como estresse, ansiedade e busca de propósito. Difusão do Dharma. Leigos têm papel essencial na tradução, publicação e ensino de textos budistas, especialmente em contextos fora da Ásia. Engajamento social. Engajamento social budista. Movimentos como o budismo engajado incentivam a prática do Dharma em questões globais, como justiça social, ambientalismo e direitos humanos. A prática budista dos leigos é uma ponte entre a espiritualidade e a vida cotidiana, permitindo que o Dharma seja aplicado em contextos diversos. Embora não sigam a rigorosa disciplina monástica, os leigos desempenham um papel vital na disseminação e na vivência dos ensinamentos do Buda, mantendo sua relevância no mundo contemporâneo. As oferendas nos templos budistas possuem um significado profundo que vai além do simples ato material. Elas são expressões de respeito, gratidão e devoção ao Buda, ao Dharma, os ensinamentos, e à Sangha, a comunidade monástica, e representam práticas espirituais importantes, ajudando os praticantes a desenvolver qualidades essenciais como generosidade, desapego e humildade. Tipos e significado das oferendas. 1. Flores. As flores são um símbolo da impermanência, Nika, um conceito central no budismo. Embora sejam belas no momento da oferta, murcham rapidamente, lembrando aos praticantes a natureza transitória da vida e a importância de cultivar o desapego. 2. Velas e lâmpadas. A luz oferecida simboliza a sabedoria que dissipa a ignorância, assim como a luz de uma vela ou lâmpada dissipa a escuridão. Isso representa o caminho iluminado pelo Dharma, conduzindo os seres à clareza mental e ao despertar. 3. Incenso. O aroma do incenso simboliza a pureza moral e a disseminação dos ensinamentos do Buda, que se espalham como a fragrância do incenso. Além disso, lembra o praticante da necessidade de cultivar virtudes e uma vida ética. 4. Água. A água pura e fresca oferecida representa a claridade mental, a simplicidade e a ausência de apego. Em algumas tradições, simboliza também a generosidade, pois a água é um recurso compartilhado por todos os seres. 5. Alimentos. Oferendas de alimentos, frutas, arroz, chá, etc., expressam gratidão e a prática da generosidade, dana. Elas simbolizam a nutrição não apenas do corpo, mas também da mente e do espírito através dos ensinamentos. Alimentos frescos e puros representam o desejo de oferecer o melhor ao Buda. 6. Objetos sagrados.
Alguns praticantes oferecem estátuas, livros de sutras ou outros objetos simbólicos como expressão de respeito e devoção ao Dharma e ao Buda. Significado espiritual das oferendas. 1. Prática da generosidade, dana. Fazer oferendas é uma forma concreta de praticar a generosidade, uma das perfeições paramitas ensinadas no budismo. A generosidade ajuda a diminuir o apego e a desenvolver um coração aberto e altruísta. Desenvolvimento do desapego. Ao oferecer algo de valor, o praticante aprende a soltar o apego a bens materiais e a entender a natureza impermanente das coisas. 3. Expressão de gratidão e respeito. As oferendas são atos de devoção e gratidão pelo Buda, seus ensinamentos e pela comunidade monástica, que preserva e transmite o Dharma. 4. Cultivo de méritos. No budismo, as boas ações, como fazer oferendas, geram méritos, que são energias positivas que beneficiam o praticante e os outros, criando condições favoráveis para o progresso espiritual. 5. Reflexão e conexão com os ensinamentos. Cada oferenda é simbólica e convida à reflexão sobre conceitos-chave do budismo, como a impermanência, a compaixão, a sabedoria e a interdependência. Oferendas nos diferentes contextos. Templos Theravada. Práticas de oferendas focam na simplicidade, como flores e alimentos, enfatizando o respeito ao Buda e o apoio à Sangha. Templos Mahayana. Há uma variedade maior de oferendas, como frutas, incenso e imagens elaboradas com forte simbolismo devocional. Templos Vajrayana. Práticas elaboradas incluem oferendas de mandalas, águas em tigelas, música e visualizações simbólicas, representando o oferecimento de todo o universo como expressão de desapego. O significado para os praticantes leigos. Para os leigos, fazer oferendas é uma forma de se conectar com o templo, apoiar a comunidade monástica e cultivar qualidades espirituais no meio da vida cotidiana. O ato de oferecer não depende do valor material, mas da intenção sincera e do respeito que o acompanha. Em resumo, as oferendas nos templos budistas são práticas simbólicas que fortalecem a devoção, cultivam o desapego e convidam à reflexão sobre os princípios fundamentais do budismo, ao mesmo tempo em que conectam o praticante ao caminho espiritual. No budismo Vajrayana, também conhecido como o veículo do diamante, os mantras e mandalas desempenham papéis fundamentais como ferramentas poderosas de meditação, transformação espiritual e acesso direto à sabedoria iluminada. Essas práticas são utilizadas para purificar a mente, alcançar concentração profunda e manifestar qualidades iluminadas de forma simbólica e direta. Uso dos mantras no budismo Vajrayana. Mantras são frases, sílabas ou sons sagrados, geralmente em sânscrito ou tibetano, que possuem significados espirituais profundos e são considerados expressões do Dharma. No Vajrayana, os mantras são frequentemente associados a divindades meditativas, conhecidas como yidams, que representam aspectos específicos da iluminação. Características dos mantras. 1. Símbolos de qualidades iluminadas. Cada mantra está ligado a uma divindade ou bodhisattva, simbolizando uma qualidade espiritual como compaixão, sabedoria ou poder. Exemplo, o mantra Mani Padme Hum é associado a Avalokiteshvara, o bodhisattva da compaixão, e representa a compaixão universal. 2. Vibração e energia. Os mantras são repetidos verbalmente, mentalmente ou escritos, acreditando-se que suas vibrações sonoras tenham o poder de purificar negatividades e harmonizar a mente. 3. Ferramenta de concentração. A repetição contínua de um mantra ajuda a estabilizar a mente, afastando distrações e permitindo ao praticante entrar em estados meditativos profundos. 4. Uso ritualístico. Os mantras são usados em rituais Vajrayana em conjunto com sinos, tambores ou instrumentos sagrados. A recitação é acompanhada por visualizações, nas quais o praticante imagina-se manifestando as qualidades do Yidam. Uso das mandalas no budismo Vajrayana. As mandalas são representações visuais sagradas e geométricas do universo ou da mente iluminada. Elas servem como ferramentas de meditação e contemplação, simbolizando a perfeição, a harmonia e a interconexão de todas as coisas. Características das mandalas. 1. Representação da mente iluminada. Cada mandala é uma representação simbólica do palácio sagrado de uma divindade ou yidam, cercado por imagens que representam qualidades espirituais e o caminho à iluminação. 2. Uso na meditação.
Durante a meditação, os praticantes visualizam a mandala como um espaço sagrado e se imaginam entrando nela. Essa prática ajuda a purificar a mente e a dissolver o ego. 3. Ferramentas de ensino. As mandalas contêm imagens detalhadas e simbólicas que representam conceitos como a impermanência, a vacuidade e os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. 4. Construção de mandalas. No Vajrayana tibetano, as mandalas podem ser criadas com materiais diversos, como areia colorida. Um processo ritualístico e minucioso, simbolizando a impermanência, pois as mandalas são destruídas após serem concluídas. Pinturas em pergaminhos, utilizadas em meditação e devoção. 5. Mandalas como objetos de cura. A contemplação de mandalas é considerada uma prática de cura que harmoniza a mente e o corpo, dissolvendo os padrões de sofrimento. Relação entre mantras e mandalas. A integração na prática meditativa. O praticante pode recitar um mantra enquanto visualiza a mandala associada a uma divindade. Por exemplo, ao meditar em Avalokiteshvara, visualiza-se sua mandala e recita-se Om Mani Padme Hum. Manifestação espiritual. Juntos, mantras e mandalas ajudam a transformar a mente do praticante, conduzindo à realização direta das qualidades iluminadas simbolizadas pelas divindades. Propósito espiritual no Vajrayana. Transformação rápida. O Vajrayana é considerado um caminho mais rápido para a iluminação, utilizando mantras e mandalas como métodos diretos para trabalhar com a mente e transformar padrões negativos. Manifestação do sagrado. Os mantras e mandalas são vistos como expressões do estado iluminado em som, mantras e forma, mandalas. Purificação. Eles purificam as negatividades e os obscurecimentos mentais, revelando a natureza luminosa da mente. Em resumo, mantras e mandalas no budismo Vajrayana não são meramente rituais externos, mas práticas profundamente simbólicas e transformadoras. Eles servem como pontes entre o mundano e o sagrado, ajudando o praticante a cultivar sabedoria, compaixão e a realizar a iluminação. O movimento mindfulness no Ocidente tem raízes profundas no budismo, ah, embora tenha sido adaptado para atender a contextos laicos, científicos e terapêuticos. A palavra mindfulness é a tradução do termo sati em Pali ou smriti em sânscrito, que significa atenção plena ou lembrança consciente. Este conceito é central em diversas práticas budistas e foi amplamente reinterpretado no Ocidente como uma técnica para reduzir o estresse, aumentar o foco e promover o bem-estar. As origens budistas do mindfulness. No budismo, mindfulness está diretamente associado ao desenvolvimento da consciência plena no presente, cultivando a percepção clara das experiências físicas, emocionais e mentais. O conceito está presente em práticas meditativas e nos ensinamentos fundamentais, como as 4 nobres verdades, o entendimento do sofrimento, sua origem e como superá-lo. O nobre caminho óctuplo inclui atenção plena, correta, que orienta os praticantes a observar suas ações, pensamentos e emoções com consciência e sem julgamento. Meditação de insight, uma técnica de meditação que desenvolve a atenção plena para perceber a impermanência e a natureza interdependente da realidade. A chegada do mindfulness ao Ocidente. A influência budista começou a se espalhar no Ocidente principalmente a partir do século XIX e se intensificou no século XX com o contato direto com mestres e tradições orientais. 3 fatores principais foram responsáveis por moldar o movimento mindfulness. 1. Introdução da meditação Vipassana. Mestres como Essene Goenka e Mahasi Sayadaw trouxeram a prática da meditação Vipassana, enfatizando a atenção plena na respiração e nas sensações corporais. 2. Popularização do Zen e do budismo tibetano. Líderes como Thich Nhat Hanh, mestre Zen vietnamita, e o Dalai Lama trouxeram o budismo Mahayana e Vajrayana para o Ocidente, enfatizando a atenção ao momento presente e a compaixão. 3. Adaptação ao contexto científico e terapêutico. Nos anos 1970, Jon Kabat-Zinn, um cientista e praticante de meditação, desenvolveu o programa MBSA, Mindfulness Based Stress Reduction, redução de estresse baseada em mindfulness. Ele retirou as práticas de atenção plena de seu contexto religioso budista e apresentou-as como uma ferramenta secular de manejo do estresse. Kabat-Zinn inspirou-se especialmente na meditação Vipassana e nos ensinamentos de Thich Nhat Hanh,
enfatizando a importância de estar no momento presente. Diferenças entre o mindfulness budista e o ocidental. Apesar das origens compartilhadas, há diferenças importantes entre a prática tradicional budista de mindfulness e sua versão ocidental secularizada. 1. Objetivo. No budismo, a atenção plena é um meio para alcançar a libertação do sofrimento, nirvana e a sabedoria. No Ocidente, o mindfulness é frequentemente visto como uma técnica terapêutica ou uma prática de bem-estar. Contexto ético. A prática budista inclui um forte componente ético e espiritual, integrando compaixão, desapego e moralidade. O mindfulness secular tende a ser apresentado de forma mais neutra, focando nos benefícios psicológicos e físicos. 3. Integração com outras práticas. No budismo, o mindfulness é parte de um caminho mais amplo, como o nobre caminho óctuplo. No Ocidente, ele pode ser praticado isoladamente, muitas vezes desconectado de um contexto espiritual. Influência no mundo contemporâneo. O movimento mindfulness tornou-se uma tendência global, com ampla aplicação em áreas como 1. Medicina e psicologia. Programas como MBSR e MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, terapia cognitiva baseada em mindfulness, demonstraram eficácia no tratamento de estresse crônico, depressão e ansiedade, dor crônica. 2. Educação. Práticas de mindfulness foram introduzidas em escolas para ajudar crianças e adolescentes a desenvolver foco, resiliência e inteligência emocional. 3. Empresas e produtividade. Empresas como Google e Apple incorporaram mindfulness em treinamentos corporativos, visando melhorar a concentração, reduzir o estresse e aumentar a produtividade. 4. Cultura do bem-estar. Mindfulness se tornou um componente-chave do movimento de saúde mental e bem-estar, popularizado em livros, aplicativos de meditação como Headspace e Calm e retiros. Thich Nhat Hanh e a consciência plena engajada. O mestre Zen Nhat Hanh foi um dos principais responsáveis pela popularização do mindfulness no Ocidente. Ele introduziu o conceito de consciência plena engajada, no qual a prática da atenção plena não é apenas individual, mas também transformadora da sociedade. Ele enfatizava a necessidade de aplicar a consciência plena em ações cotidianas e relações humanas para construir um mundo mais compassivo e consciente. Conclusão. O mindfulness no Ocidente deve muito ao budismo, especialmente às tradições Theravada e Zen, que forneceram a base filosófica e prática para seu desenvolvimento. Embora tenha sido adaptado e secularizado, o movimento preserva a essência de cultivar a atenção plena no momento presente. Essa influência permitiu que práticas milenares budistas fossem redescobertas e aplicadas em contextos modernos, oferecendo ferramentas valiosas para lidar com os desafios da vida contemporânea. O budismo oferece uma abordagem ética e espiritual única para lidar com os desafios éticos e ambientais do mundo contemporâneo, baseada em seus princípios fundamentais, como a interdependência, a compaixão e o reconhecimento da impermanência. Esses ensinamentos proporcionam uma perspectiva profunda sobre as crises atuais, incentivando práticas que promovem a harmonia com a natureza e o bem-estar coletivo. Princípios budistas aplicados aos desafios éticos e ambientais. Interdependência e interconexão. O budismo ensina que todas as coisas estão interconectadas, ou seja, nossas ações afetam não apenas a nós mesmos, mas também o ambiente e outros seres vivos. Essa visão rejeita a noção de uma separação entre humanos e natureza, mostrando que danificar o meio ambiente equivale a prejudicar a nós mesmos. A consciência dessa interdependência incentiva o cuidado com o planeta e a responsabilidade em nossas escolhas diárias. Aplicação prática. Ações como a redução do consumo, a minimização de desperdícios e a busca por estilos de vida sustentáveis estão alinhadas com o ideal budista de não causar dano. A ética budista. A regra de não causar sofrimento. O princípio fundamental do budismo é a não-violência e o desejo de aliviar o sofrimento de todos os seres. Esse conceito se estende a todos os aspectos da vida, incluindo a relação com o meio ambiente e os animais. A destruição ambiental e a exploração irresponsável dos recursos naturais são formas de causar sofrimento que violam os preceitos éticos budistas. O consumo excessivo e a busca desenfreada pelo lucro são vistos como manifestações do apego e da ignorância,
dois dos venenos da mente que perpetuam o sofrimento. Aplicação prática. Movimentos budistas, como o budismo engajado de Thich Nhat Hanh, incentivam ações concretas em prol da preservação do meio ambiente e dos direitos dos seres vivos. Comunidades budistas promovem dieta vegetariana vegana, campanhas de reflorestamento e estilos de vida de baixo impacto ambiental. Impermanência e consumo consciente. A doutrina da impermanência nos lembra que tudo está em constante mudança. Reconhecer a impermanência nos ajuda a abandonar o apego ao consumismo e à acumulação desenfreada de bens materiais que estão no cerne de muitos problemas ambientais. A busca por satisfação através do consumo é considerada ilusória no budismo, pois não conduz à felicidade duradoura. Aplicação prática. O budismo incentiva um estilo de vida simples, baseado no conceito de contentamento, santosha, reduzindo a exploração de recursos naturais e promovendo o equilíbrio ecológico. 4. Compromisso com a compaixão universal. A prática da compaixão e do amor bondoso é central no budismo. Essa compaixão se estende a todos os seres sencientes, não apenas aos humanos. A destruição de habitats, a poluição e as mudanças climáticas afetam diretamente os seres vivos. O compromisso ético budista exige que protejamos o meio ambiente como um ato de compaixão. Aplicação prática. Líderes budistas, como o Dalai Lama, frequentemente alertam sobre as consequências da crise climática, chamando a atenção para a necessidade de uma revolução ética baseada na compaixão e na responsabilidade global. Organizações budistas participam ativamente de projetos ambientais, como conservação de florestas, proteção de animais e conscientização sobre mudanças climáticas. Entre o budismo engajado e a ação social. O conceito de budismo engajado, desenvolvido pelo mestre Zen Thich Nhat Hanh, integra a prática espiritual com ações concretas para transformar a sociedade. Ele enfatiza que a atenção plena deve nos tornar conscientes das consequências éticas e ambientais de nossas escolhas individuais e coletivas. Exemplos de ações inspiradas no budismo engajado: criação de comunidades sustentáveis e ecovilas, baseadas em princípios budistas. Práticas de mindful consumption, consumo consciente, onde o indivíduo reflete sobre o impacto de suas escolhas. Projetos de educação ambiental que unem ciência e sabedoria budista para promover uma visão ética do planeta. A resposta budista aos desafios contemporâneos. Diante das crises ambientais e sociais, o budismo oferece 3 abordagens complementares. 1. Transformação individual. Através da meditação e da atenção plena, as pessoas desenvolvem uma consciência ética e um senso de responsabilidade. 2. Transformação comunitária. Comunidades budistas atuam como modelos de práticas sustentáveis e responsáveis. Transformação sistêmica. Líderes e movimentos budistas pressionam por políticas públicas e ações globais em favor do meio ambiente. O Dalai Lama, por exemplo, afirma que as questões ambientais devem ser tratadas como uma crise moral, onde a compaixão e a ética são indispensáveis para encontrar soluções duradouras. Conclusão: o budismo aborda os desafios éticos e ambientais do mundo contemporâneo através de seus ensinamentos atemporais sobre interdependência, compaixão e impermanência. Sua visão holística e ética oferece não apenas uma crítica às causas desses problemas, como o consumismo e a exploração excessiva, mas também caminhos práticos para superá-los, promovendo uma relação mais harmoniosa entre os seres humanos, o planeta e todos os seres vivos. Assim, o budismo se torna uma poderosa fonte de inspiração para ações conscientes e sustentáveis no mundo moderno.